Boa noite, pessoal. Só fazendo aqui alguns ajustes para a gente começar. Daqui a pouquinho vamos começar a nossa live. Como é que tá o som aí? O áudio tá ok? Tudo jóia? Boa noite. Ajustando tudo aqui para a gente começar a nossa live. Boa noite, irmã Noete. Eu vou aguardar o pessoal entrar e depois eu vou desativar os comentários para a gente ter uma experiência melhor com a conexão, tá? Eu noto que quando a gente mantém os comentários é muito legal porque a gente consegue interagir, porém a conexão tem uma queda. Fala, profeta. Bom demais te ver aqui, viu, Alexandre? Deus abençoe vocês aí em Serra, pessoal da Batista Missionária, das igrejas aí da região. Saudade também, meu irmão. É bom vê-lo por aqui. Estou ainda procurando a melhor posição aqui na cadeira. Me ajustando. Esse negócio de live é uma coisa nova para todos nós, né? Pelo menos para mim. Para mim é. Presbítero Roberto chegou por aqui. Vou aguardar mais uns minutinhos, tá bom? E aí, para a gente começar nosso estudo bíblico de hoje. Para quem não sabe, estamos estudando o livro de Salmos. E não o livro todo dos Salmos, mas especialmente os cânticos de romagem, que vão aí do Salmo 120 até o Salmo 134. Boa noite, boa noite.
Boa noite, irmã Nete. Boa noite, Adriana, o reverendo Maílson. Adriana é minha irmã, o reverendo Maílson meu cunhado. Boa noite, Ila. Tá aí acenando pra gente, tá marcando presença aí na Igreja Redenção. Não começamos ainda não, tá, gente? Daqui a pouquinho a gente começa. A gente tá fazendo só um esquente aqui, os últimos ajustes pra gente poder começar. Hoje à noite eu estou só, o reverendo Fúvio está com uma aula, né? Todo mundo sabe que ele é professor de seminário e está ministrando um curso livre no nosso seminário aqui de Recife e, portanto, não vai poder estar presente aqui com a gente, tá? Então vamos lá, vamos começar. Eu falava aqui antes que a gente está estudando os salmos de romagem, cânticos de romagem, e temos falado já algumas semanas sobre isso, tanto o Fúvio como eu e alguns convidados, e temos tratado sobre vários temas que estão presentes no livro de Salmos, temas que são importantes para a vida cristã, temas que historicamente a Igreja do Senhor tem adotado, abordado, são cânticos que são utilizados tanto para a vida devocional da Igreja, como para o canto congregacional também da Igreja, orientando, instruindo, trazendo aí renovo também aos corações. Eu queria, antes da gente ler o texto e começar, boa noite aí, o pessoal que está chegando agora. Eu queria que a gente orasse, tivesse um tempo aí de oração, iniciando aí o nosso estudo bíblico. Minha expectativa é que seja um estudo breve, conciso, mas que possa trazer aí uma mensagem da parte de Deus para o seu coração, para o meu coração. Vamos orar? Aí onde você está, na sua casa, no seu quarto, eu convido você a orar ao Senhor. Santo Deus, eterno Pai, nós estamos diante da Tua face e nesse momento te pedimos, ó Deus, que o Senhor instrua o nosso coração, que o Senhor traga, ó Deus, a esperança, que o Senhor nos encha, Deus, com a Tua alegria, nos encha, Deus amado, da Tua paz e nos ensine, ó Deus, a trilhar os caminhos que o Senhor tem para as nossas vidas. Vem sobre cada um daqueles que estão, ó Deus, acompanhando essa live, aqueles que porventura possam vir a entrar e que assim possamos todos nós, ó Deus, sermos edificados, sermos instruídos na Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Você que chegou agora, eu falava aqui que o reverendo Fúvio não estará conosco nessa noite, ele está ministrando um curso e do seminário, do nosso seminário aqui de Recife, e portanto não está aqui com a gente participando, fazendo aquele bate-bola que a gente normalmente faz aqui, eu e ele. Abra aí a sua Bíblia, onde você está, no celular, no tablet, a minha é física mesmo aqui. Abra sua Bíblia aí no Salmo 124. Salmo 124 será a nossa reflexão hoje. Eu repito, nós estamos estudando os salmos de degraus, os cânticos de degraus ou os cânticos de romagem. E toda vez que a gente inicia a nossa live, é sempre bom lembrar porque nem todo mundo esteve presente nas lives anteriores. Então, é sempre importante lembrar por que nós temos esses nomes aqui para destacar esses salmos. Os salmos de degraus, ou cânticos de degraus, ou ainda cânticos de romagem, eles têm esse nome porque o judeu, o homem do Antigo Testamento, ele tinha como obrigação e prazer da sua vida
ir pelo menos uma vez ao ano até a cidade de Jerusalém. E ele fazia isso, obviamente, naquele período, não se tinha tanta facilidade de se locomover como a gente tem hoje. Então se fazia normalmente em caravanas. As pessoas se juntavam, a igreja, o povo de Deus no Antigo Testamento se juntava e indo para Jerusalém, ia então sendo conduzido até aquela localidade para, chegando lá, adorar o Senhor. Mas durante o percurso, esse povo, esse ajuntamento, imagine aí todo tipo de gente, imagine também animais no caminho, porque as pessoas levavam as suas provisões, né, nessas viagens. Eu não sei se você é como eu, boca nervosa quando viaja, mas quando eu viajo eu gosto de levar um salgadinho, eu gosto de levar uma laranja cravo, eu gosto de levar alguma coisa para mastigar. Certamente aquele povo no caminho levava aí o seu alimento, levava aí também o seu gado. Imagine então uma multidão de pessoas, animais, e no meio dessa multidão toda, o que é que esse povo fazia durante esse percurso? Esse povo então reafirmava a sua fé cantando ao Senhor. E aqui está os cânticos que esse povo, o povo de Deus, entoava então no caminho. Os cânticos de romagem ou romaria. E por que degraus também? Em algumas Bíblias aparecem aí cântico dos degraus, porque a cidade de Jerusalém ficava numa posição geograficamente mais elevada em relação ao todo do território de Israel. O território de Israel composto em sua maioria aí por desertos, por planícies, e então, ao se deslocar, normalmente, dependendo do ponto de partida, a cidade de Jerusalém ficava num ponto mais elevado do que o ponto de partida. Então era um cântico de degraus. As pessoas iam, à medida que iam subindo na direção de Jerusalém, faziam então as suas orações, entoavam os seus cânticos e então cultuava ao Senhor. Mas hoje nós estamos aqui no Salmo 124. Eu vou fazer a leitura e vamos passar aqui ao nosso estudo de hoje. Salmo 124 diz assim, a palavra do Senhor: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Texto precioso, texto curto, porém essa é uma reflexão, queridos irmãos, eu já adianto para você, essa é uma reflexão do tipo que é fácil de compreender com o intelecto, mas é difícil de aplicar à vida, ao cotidiano. E é por isso que a gente conta com o auxílio do Espírito Santo para que a gente possa então aprender a aplicar a nossa própria vida. O que temos aqui é um cântico, e esse cântico é um cântico de ação de graças. Diferente dos outros salmos anteriores, a gente tem aqui também um autor que foi determinado. E esse autor é o famoso rei Davi. Sempre que nós temos um salmo do rei Davi, e ele é o autor humano que tem a maior quantidade de salmos compostos, sempre que a gente tem um salmo de Davi, a gente tem então uma riqueza de contexto histórico, uma riqueza em termos de contexto para que a gente entenda melhor o texto.
dizer isso não quer dizer também que a gente possa determinar absolutamente qual foi o contexto exato em que esse texto foi composto. Mas eu quero aqui trazer pelo menos algumas opções para a gente pensar. Davi foi um homem que era um homem que, quando tornado rei pelo Senhor, ungido por Deus como rei, deixou de ser um simples pastor de ovelhas do rebanho do seu pai para se tornar o rei de Israel e o rei mais bem sucedido da história de Israel. Davi foi o homem que passou a se tornar um homem experimentado na guerra. E Davi não experimentou apenas a guerra com adversários externos, Davi também teve que lutar internamente. Então eu quero citar algumas situações aqui que Davi pode ter enfrentado e então pode ter originado aqui a composição desse salmo inspirado pelo Espírito Santo. Penso aqui numa primeira situação, quando ainda muito jovem, Davi enfrentou o gigante Golias. Essa história que normalmente é apresentada para as nossas crianças e que muitas vezes a gente esquece o significado dessa belíssima história bíblica. Davi então enfrenta esse homem, esse gigante, esse homem de guerra chamado Golias. Ele era o campeão dos filisteus, ele era aquele que era o mais hábil guerreiro dos filisteus, e ele afrontava então os exércitos de Israel e, consequentemente, ao Deus de Israel. Davi, um rapaz franzino, um menino que apenas levava o alimento dos seus irmãos que estavam na guerra, percebe toda aquela situação e então ele indaga: quem é esse incircunciso filisteu que afronta o Deus de Israel, que afronta o povo de Deus? Então Davi, nós conhecemos bem a história, enfrenta aquele gigante e que estava muito bem aparelhado, que estava muito bem habilitado para a batalha, mas Davi então, na força do Senhor e munido apenas de algumas pedras, ele então derrota aquele gigante. Essa é uma situação que talvez possa ter originado o contexto para esse salmo, já que a gente vai ver daqui a pouquinho, versículo por versículo, mas essa é uma situação que pode ter servido aqui de contexto histórico, de plano de fundo para que esse salmo fosse composto. Uma outra história vem de uma dessas lutas que Davi enfrentou quando foi perseguido pelo rei Saul. O rei Saul, movido por inveja, movido pelo seu coração pecador, movido então por perceber a popularidade de Davi, e rapidamente as pessoas, após a vitória de Davi, a vitória dos exércitos de Israel, por mão de Davi, Deus utilizando Davi, rapidamente ganhou popularidade. Estava na boca do povo, as pessoas diziam que Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares. E isso gerou no coração do rei Saul tudo aquilo que a gente já conhece, que está narrado aí nos livros históricos de 1 Samuel, 2 Samuel. Quando isso acontece, quando o rei Saul então passa a perseguir Davi, várias situações ocorreram em que Davi esteve extremamente apertado, esteve em situação limite, onde ele se viu encurralado, se viu prestes a ser tragado ali pelos exércitos do rei Saul, e então teve livramento por parte de Deus, como por exemplo quando ele esteve numa região montanhosa, e então o rei Saul estava prestes a rodear o morro, prestes a rodear ali aquela formação rochosa onde Davi e os seus homens se encontravam. E quando
Saul e o seu exército, um exército bem mais aparelhado, bem mais equipado, bem mais experimentado, quando o rei, então Saul, se aproxima de Davi, vem um mensageiro até o rei Saul para dizer: Rei Saul, você precisa voltar para o território de Israel, porque os filisteus estão entrando nas nossas cidades. E então, por um fiozinho, né, por uma besteirinha, como a gente fala aqui no Nordeste, Saul não se encontrou com Davi e os seus exércitos e então o tragou ali numa batalha sangrenta. Então Davi mais uma situação que pode ter originado aí a composição desse salmo. Uma outra situação, e eu quero terminar nessa, são 3 situações que talvez possam ter originado o contexto para esse salmo. É quando o rei Davi experimentou o que para ele certamente foi mais amargo, que foi a perseguição do seu próprio filho Absalão. Quero refrescar sua memória, Absalão foi um dos filhos de Davi, e Absalão não só tentou, mas como empreendeu um golpe de Estado. Absalão, movido por inveja, movido pela sede do poder, quis tomar o trono do seu próprio pai, que era Davi. Um rei bem-sucedido, um rei famoso, um homem de Deus. E então, ao fazer isso, Absalão causou não só um transtorno político, mas causou também um transtorno familiar. Agora Davi tinha que lidar com uma ameaça ao seu trono, mas tinha que lidar também com um filho rebelde que não só discordava politicamente do pai, mas especialmente era um filho que não seguia os caminhos do Senhor, não temia a Deus, não entendeu que a função de Davi, o papel de Davi na história da redenção era um papel extremamente importante. Ele então investe contra o trono do seu próprio pai e então aí passa a persegui-lo. Numa dessas situações, Absalão então chega muito próximo de cercar Davi, onde ele estava, em Hebrom. E então, quando ele faz isso, Davi foi avisado, foi comunicado pelos seus mensageiros de que Absalão estava chegando com o seu exército. E então Davi foge, né, pela porta dos fundos, vamos dizer assim, mas deixa um conselheiro, um homem da sua confiança, para que então ele pudesse permanecer lá enquanto Davi fugisse. Foi uma estratégia, foi algo que o próprio Deus orientou, foi uma estratégia ousada. Porque ao fugir, Davi deixou uma espécie de quase que embaixador. Ele deixa ali um homem que era o seu conselheiro pessoal. Quando Absalão então entra na cidade e toma aquela cidade, Davi já havia fugido, surge um conselheiro de Absalão chamado Aitofel. Esse homem sanguinário, movido aí por interesses escusos, chega para Saul e diz: Saul, Davi foi avistado fugindo. Ordena que os homens de guerra possam ir atrás de Davi, da sua comitiva, e nós vamos pegá-lo. Ele está cansado, ele está amedrontado, certamente ele vai ser uma presa fácil para a gente. Esse foi o conselho de Aitofel, que era conselheiro então de Absalão. Mas então, lembre-se que Davi deixou uma pessoa lá na cidade, um conselheiro pessoal, que então disse a Absalão: Absalão, você me permite então trazer um conselho para você. Você conhece Davi. Perseguido, ele já esteve em outras situações, e perseguido, esse homem é mais brabo que siri na lata. Perseguido, ele vai então reagir com toda a força, com toda a ira, e não vai ser bom.
eu sugiro então que o rei, né, Absalão, né, tratando o Absalão como um rei, eu sugiro então que Absalão então aguarde a poeira baixar, deixe Davi fugir, caminhar. Quando ele estiver sossegado num canto, quando ele estiver descansando à noite na surdina, a gente manda o exército lá fazer uma emboscada para ele. Essa fala do conselheiro de Davi foi adotada por Absalão e por muito pouco, Davi não foi então tragado pelo exército de Absalão, seu filho, que estava dando um golpe de estado. Os irmãos percebam então que esses 3 exemplos que eu citei, essas 3 histórias bíblicas, são histórias em que a marca presente é o livramento, mas é também um sofrimento intenso e a quase ser tragado. Davi quase foi morto, quase foi pego, mas aos 45 do segundo tempo foi salvo, foi liberto, pôde fugir e teve a sua vida poupada. Quando a gente entende isso, a gente volta os olhos para o texto e a gente então percebe que esse cântico vem de uma experiência profunda com Deus e de uma experiência pessoal, de algo que estava acontecendo, o que havia acontecido. É então que Davi se volta e então diz aqui assim, ele diz no verso 1, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Interessante essa expressão Israel que o diga, e ela é repetida aqui. Lembre-se que é um cântico. Lembre-se que esse cântico era entoado pelos peregrinos que estavam indo para Jerusalém. Ele é um cântico de romagem. E essa repetição aqui, ela serve como uma repetição litúrgica, é uma música, é um cântico. Havia um cantor que ditava o ritmo e a congregação entoava também o cântico, respondendo a cada canção, a cada verso que era entoado. Mas há também uma ênfase que é dada aqui. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. O verso 2 diz, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós. A gente pode dividir esse salmo aqui em 3, tá? Fica mais fácil para a gente, então, entender melhor e aplicar a nossa vida. Então, verso 1 e 2, eu fiz estou aqui com o meu esboço, meu esboço tem uns desenhinhos aqui para que eu entenda melhor. E o verso 1 e 2, queridos irmãos, aqui no nosso texto, ele vem para lembrar a gente de algo que é tão óbvio para o cristão, é tão essencial, mas que a gente às vezes esquece. E é a verdade de que Deus está conosco. É isso que o verso 1 e 2 comunica para a gente. Deus está conosco. É esse o brado de alegria, é assim que se inicia essa canção de ação de graças, reafirmando a crença no Deus que está presente. O Novo Testamento desenvolveu isso de forma ainda mais. Desde o Antigo Testamento nós vemos que Deus é um Deus presente e Ele faz questão de comunicar isso. Ele faz questão de lembrar ao homem essa verdade preciosa. Foi assim, por exemplo, quando no relacionamento íntimo de Deus com Adão e Eva, nós vemos no texto de Gênesis a marca de que Deus passeava no jardim. Ora, meu irmão, você, quando lê um texto como esse, eu espero que você não imagine um senhor de cabelos brancos e de barba passeando no meio de um jardim. Eu quero que você entenda que o texto está dizendo é que havia um relacionamento íntimo e a presença de Deus se fazia marcante e perceptível para Adão e Eva. Vamos dar um salto e a gente percebe então
Deus falando com o povo da aliança, o seu povo, dizendo e ordenando a criação do tabernáculo, porque o tabernáculo significava a presença de Deus no meio do povo. Toda a cerimônia que era feita no culto na antiga aliança era feita para apontar para esse relacionamento com Deus e a necessidade de um Salvador. A presença de Deus é marcante, Deus comunica isso para o seu povo. Mas aí vem o Novo Testamento e nos traz a maravilhosa notícia de que Deus tabernaculou entre nós, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós então olhamos para Cristo como sendo Emanuel, a expressão que significa Deus conosco. Perceba que há uma crescente entre aquilo que Deus fala no Antigo Testamento e aquilo que Ele fala no Novo Testamento. Não há uma divergência, mas há uma convergência para Cristo. O que é tratado no Antigo Testamento acerca da presença de Deus é reforçado no Novo Testamento, quando nós vemos então Cristo Jesus, o Deus Emanuel, Deus conosco. Mas nós vemos também no Antigo Testamento a figura do tabernáculo, a figura do templo, os utensílios do templo, todas essas coisas apontando para a presença de Deus no nosso meio. Então, os versos 1 e 2 aqui do nosso texto, do Salmo 124, apontam para essa realidade. Se não fosse o Senhor, Israel que o diga. Israel que o diga. Não fosse o Senhor, Israel que o diga. E aí o verso 2 repete, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós. Olha aí, por isso que eu fiz toda aquela introdução falando sobre as possibilidades de contexto bíblico e histórico para que Davi pudesse compor esse texto. Claramente, Davi se refere a uma situação de batalha, de guerra, onde ele foi acossado, onde ele foi perseguido, onde ele foi encurralado, e naquele momento ele foi livrado pelo Senhor. Por isso, esse ensinamento ele podia ganhar facilmente, correr na boca pequena e grande do povo de Deus, ao ponto de se tornar uma canção popular, que as pessoas cantavam e entoavam enquanto peregrinavam. Se não fosse o Senhor, Israel que o diga. Israel que o diga. Versos de 3 a 5, eu vou reler rapidamente aqui. Talvez você tenha chegado agora há pouco e não tenha visto a leitura do Salmo 124. Eu peço que você já separe aí na sua casa, leia com calma depois, faça anotações. Eu tenho também as minhas anotações aqui, eu anoto também na Bíblia. Estude a palavra de Deus com seriedade e afinco. Verso 3 a 5, nós vemos aqui o que ocorreria conosco se Deus não estivesse do nosso lado. Então, preste bem atenção. No verso 1 e 2, nós vemos a verdade de que Deus está conosco. Do verso 3 a 5, nós vemos a outra verdade acerca de que o que ocorreria com a gente, o que seria de nós se Deus não estivesse conosco. Olha como Davi então define isso aqui. Verso 3 diz assim: e nos teriam engolido vivos. Deixa eu ler o final do verso 2 para a gente entender melhor. O verso 2 todo diz assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós. Agora sim, verso 3, e nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Eu já falei aqui, acredito que na live acerca do Salmo 121, se não me falha a memória, acerca de um detalhe textual que é muito presente aqui na literatura poética, no livro de Salmos, especialmente, que é a figura, a linguagem que transporta a gente
para um determinado ensino a partir da figura. E aqui, para reforçar esse ensino, como recurso didático de Deus, Deus é infinitamente sábio e a sua palavra é extremamente sábia, ele utiliza aqui 3 figuras para a gente compreender bem esse ensino aqui dos versos 3 a 5. 3 figuras. A primeira figura que aparece aqui é a figura de um tremor de terra ou de um terremoto. Veja aqui no verso 3, diz assim: e nos teriam engolido vivos. E nos teriam engolido vivos. Essa figura aqui, ela obviamente é uma metáfora, e ela pode significar aqui algumas coisas, e entre elas o que eu falei aqui, um tremor de terra, um terremoto. Eu quero que você visualize aí, sintonize aí a sua televisão para tentar enxergar isso aqui. Você já deve ter visto algum filme sobre terremotos, sobre desastres naturais, que mostra alguma cena de um tremor de terra, e à medida que a terra treme, a terra se abre e casa, carro, pessoas entram nessa fenda e são engolidas ali, tragadas ali por aquele tremor de terra. A ideia aqui é de um abalo sísmico, um acontecimento aí natural que torne essa experiência extremamente dolorosa. Mas também pode significar aqui um exército muito poderoso, prestes a chegar, prestes a se aproximar da zona de guerra, e então a sensação, o sentimento é de que eu estou prestes a ser engolido aqui por esse exército mais numeroso, talvez mais poderoso, por essa situação adversa. Nós vemos aqui então o rei Davi dizendo aqui no verso 3: e nos teriam engolido vivos. Você consegue perceber a angústia dessa situação narrada por Davi? A segunda ilustração, a segunda imagem que Davi utiliza, eu vou desativar os comentários, eu vou reativar os comentários aqui, só para ver se alguém está comentando sobre falha de conexão ou algo semelhante, se o som está bom, se a imagem está travando, se está ok, tá? Se tiver alguma coisa desse tipo, vocês falam. Então, a segunda imagem que o Salmo nos fala aqui, ainda no verso 3, é de um incêndio, de um fogaréu, de algo que consome. Olha aqui o verso 3 do Salmo 124. E nos teriam engolidos vivos, nós vemos já, quando a sua ira se acendeu contra nós. Há um exército que se aproxima e vem com uma fúria tal, com uma ira tal, que é aqui semelhante a um incêndio, a um fogaréu que inicia e sai consumindo tudo. É essa a experiência de Davi. Esse era o temor do seu coração, essa era a situação na qual ele havia passado. Então ele está dizendo aqui: se não fosse o Senhor, se não fosse o Deus presente dos versos anteriores, o verso 1 e o 2, nós seríamos tragados vivos, passaríamos por uma situação semelhante a um terremoto, a sermos ali engolidos vivos por adversários, ou nós seríamos então queimados, seríamos consumidos pelo fogo. O fogo, ele consome rapidamente. Ele tem essa propriedade de se espalhar rapidamente e causar um grande prejuízo. Essa é a segunda imagem que Davi então nos coloca aqui. A terceira e última imagem, pelo menos aqui nesses versos, é a enchente. Olha aí, perceba aí no verso 4 e 5, Salmo 124, verso 4 e 5, diz assim: as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma.
Não é a primeira vez que o livro de Salmos lança a mão de utilizar os dilúvios, as águas, as torrentes, como sinônimo de adversidade ou de adversário. É muito comum, e isso muito se dá pela experiência que o povo de Israel havia passado centenas de anos antes, muito antes do rei Davi, quando o povo enfrentou pelo menos 2 ocasiões onde precisou passar por um curso d'água e então passou na força do Senhor. Você sabe muito bem quando no livro de Êxodo o povo então fugindo do Egito, sendo liberto do Egito, fugindo de Faraó e dos seus cavaleiros, passa no meio do Mar Vermelho e atravessa para o outro lado a pé enxuto. Quando esse povo então está prestes a entrar na Terra Prometida, há uma outra experiência que seria atravessar o Rio Jordão, e isso está narrado lá no livro de Josué. Toda a experiência do deserto está narrada ali em Números, e então o povo está para atravessar o Rio Jordão. Irmãos, quando a gente percebe essas narrativas, essas grandes narrativas bíblicas, talvez você ache muito simples, mas eu quero que você volte suas atenções aqui e tente imaginar o quão grandioso foram esses fenômenos. Deus fez o povo passar no meio de grandes cursos d'água, e isso não foi bobagem. Isso foi grandioso, isso estava na memória daquele povo e isso foi passado de geração a geração, isso foi contado de geração a geração, os feitos poderosos de Deus no meio do seu povo. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Quando Jonas ele está no ventre do grande peixe, ele faz uma oração, lá no capítulo 2 de Jonas. E Jonas recita alguns trechos de salmos na sua oração, e uma desses salmos foi exatamente o Salmo 124. O Salmo 42 também foi citado, quando Jonas diz: torrentes de água passaram por sobre a minha cabeça, vagas invadiram por sobre o meu corpo e a minha alma. O texto fala dessa experiência de sufocamento, de angústia, de ansiedade, de agonia, de aperto. Então Davi põe aqui, estampa aqui esse quadro com essas 3 imagens: terremoto, fogo e uma enchente, para comunicar de onde ou de que o Senhor livrou a ele e ao seu povo. Entender isso, irmãos, faz com que a gente então entenda o rompante, o grande brado que é dado aqui no verso 6, porque a partir do verso 6, então, Davi se encaminha para o final desse cântico e ele não tem outra forma de terminar a não ser bendizendo o nome do Senhor. O verso 6 diz assim: bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Aqui, no verso 6 e 7, Davi vai falar então sobre a libertação e como ele percebia, como ele então enxergava essa experiência de libertação que Deus havia dado a ele. E ele faz isso mais uma vez usando as nossas famosas imagens. Ele vai usar mais 2 imagens aqui para ilustrar essa experiência dele. Ele vai usar aqui a imagem de um animal feroz, um animal que tem presas, um animal que ataca e faz isso com o uso ali de garras e de presas. Ele usa isso aqui, e isso está aqui no verso 6. E no verso 7, nós temos aqui a outra ilustração, a ideia de um alçapão, a ideia de uma armadilha que é feita para pegar passarinho.
Eu sempre gostei de animal, sempre gostei de bicho, fui sempre estimulado aí pelos meus pais, pelas minhas irmãs a gostar de animais, então eu nunca fui muito de pegar passarinho, de caçar e de fazer maldade com bicho, não. Mas todo mundo sabe, todo mundo conhece a estrutura de um alçapão. Você coloca uma isca, né? Você coloca uma comida, alguma coisa que possa atrair o passarinho para dentro, e na medida em que ele entra, o mecanismo se fecha e ele está ali preso. É uma armadilha. Então, era essa a percepção que Davi tinha, então, dessa libertação que Deus o dá. Deus o livrou e a experiência era semelhante a ser libertado das garras de um animal feroz, um leão, um urso, um tigre, seja lá o que for, ou de uma armadilha onde você então foi atraído e quando se viu estava ali preso, estava ali encurralado. Quem nunca passou por uma situação semelhante a essa? Davi então bendiz ao Senhor, louva ao Senhor, porque ele livrou das garras da morte, o livrou do laço do passarinheiro e então o libertou com grande mão, com mão poderosa. Davi então conclui esse salmo e eu já estou me encaminhando aí para as aplicações nessa reflexão. Ele conclui esse salmo então dizendo: o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Agora que a gente entendeu já tudo o que o salmo vem falando, vem trazendo aqui de ensinamento para a gente, fica mais simples, mais fácil a gente entender o que Davi está dizendo aqui. O Deus que é Criador dos céus e da terra é o nosso Deus, é o Deus conosco. Lembra daquela verdade que a gente aprendeu nos versos 1 e 2? Deus está conosco. Essa estrutura agora se fecha para lembrar a gente que o Deus que está conosco é o Deus Criador dos céus e da terra. Queridos, isso é muito consolador. Isso consolava o coração de Davi e isso consola o nosso coração. Isso traz alento para a gente, isso traz ânimo para que a gente enfrente as adversidades e perceber então que o nosso Deus é o Deus que não só é o Deus que é nosso amigo, nosso Senhor, mas é também o Deus Criador dos céus e da terra. O que é difícil para Deus? É uma pergunta que é feita ao longo do Antigo Testamento, especialmente, por exemplo, no livro de Isaías. Acaso há coisa demasiadamente difícil para Deus? Eu não sei quantos vão recordar, e eu quero fazer isso junto com você, mas no livro de Jó, quando ele está extremamente atribulado por ter perdido os seus filhos, ter perdido os seus bens, ter perdido inclusive o respeito da sua esposa, a esposa de Jó já estava ali dizendo: amaldiçoa teu Deus e morre. Quando Jó se encontra nessa situação e acossado pelos seus amigos, que são, na verdade, são amigos da onça, né? Chega lá para botar o dedo na ferida de Jó, para ficar dizendo que, Jó, você está passando por isso porque você pecou, porque você fez alguma coisa, porque você atentou contra Deus. E quando Jó, no auge da sua dor, das suas reflexões, ele vai tratar com Deus, Deus responde com perguntas. 59 perguntas são ditas, são feitas por Deus para Jó. 59 perguntas. E perceba você que as perguntas são todas voltadas para o que o verso 8 diz aqui: o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Deus pergunta a Jó, por exemplo, onde estava Jó quando eu descortinei o céu, quando eu medi a terra a palmos, quando eu pus os oceanos como se fosse uma gota num balde.
Onde tu estavas, Jó, quando eu estabeleci as estrelas dos céus, quando eu pus os astros, quando eu pus, então, ordem ao universo, quando eu estabeleci todas essas coisas que eu mesmo criei, onde você estava, Jó? São perguntas que fazem calar, fizeram calar não apenas a Jó, mas fazem o nosso coração calar e se maravilhar diante desse Deus maravilhoso, um Deus criador e que se relaciona com a gente. Algumas lives anteriores, para você que não estava com a gente nas anteriores, eu falava, conversando, batendo um papo aqui com o reverendo Fúvio, eu falava sobre 2 conceitos teológicos importantes e que a gente deve guardar no coração. Não se angustie, não se aperreie com os nomes, tá? São 2 nomes que a teologia usa. Deus é um Deus transcendente, ou seja, ele está acima, além de toda a existência, ele governa a existência, ele está acima da existência, ele é além, inclusive, da nossa própria compreensão. Nós podemos entendê-lo, mas não podemos compreendê-lo. Deus é transcendente. Guarde isso. Ele não pode ser confundido com a sua criação. Ele é totalmente outro. Mas Deus também é imanente. Ele se relaciona com a criação. A palavra imanência significa isso. Deus é um Deus pessoal, relacional. Ele não está longe de maneira que não possa se relacionar com você e comigo a partir do sangue de Cristo Jesus que foi derramado em nosso favor. Então, olhar para esse Deus que é entoado aqui no Salmo 124 é olhar para um Deus que nos conhece muito bem, um Deus que sabe não apenas quem somos, mas também que nos dirige os passos, que está presente e que é o Deus responsável por nos livrar, nos libertar. Agora, querido irmão, eu não gostaria de concluir, não gostaria de passar ao momento de oração final, sem antes dizer e lembrar bem a você que tudo isso que eu tenho dito não significa que você não vai enfrentar lutas, que você não vai enfrentar adversidades. Seria desonesto de minha parte, seria mentira. Eu estaria depondo contra tudo aquilo que eu falei, contra tudo aquilo que a palavra de Deus fala. Nós vemos na própria experiência do povo de Deus o quanto os homens e mulheres do Senhor sofreram, enfrentaram lutas, adversidades. Nós percebemos, por exemplo, o apóstolo Paulo. Se você perceber o que o apóstolo Paulo fala aos irmãos da igreja de Corinto, ao ponto de listar ali toda uma soma de aflições, Paulo então começa a falar sobre por ter passado por perigos nas estradas, perigos nos mares, uma quarentena de açoite -1, ter enfrentado o descrédito dos irmãos, perigos entre os patrícios, ou seja, perigos entre pessoas que eram conterrâneas, pessoas que eram chegadas a ele, perigos entre pessoas desconhecidas. Num outro momento, também falando, se dirigindo aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ali no capítulo 12 da 2ª carta aos Coríntios, ele chega a clamar por 3 vezes ao Senhor, mas a resposta de Deus vem não. 3 vezes o Senhor responde ao apóstolo Paulo não. E finalmente, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você consegue imaginar, querido irmão, então, o apóstolo Paulo, homem de Deus, dizendo que o fato de ter sofrido significava que Deus não o amava? Você consegue ver isso na pena do apóstolo Paulo? Você consegue ver, visualizar, imaginar isso? De forma nenhuma. O nosso próprio Salvador sofreu até a morte de cruz. Experimentou a solidão, experimentou a dor física e muito mais experimentou aquilo que o texto aqui do Salmo 124 fala da angústia da alma.
Note bem que, à medida que o texto vai se referindo a situações e adversidades físicas, calamidades, exércitos que se levantam, o texto se volta para dizer, por exemplo, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Sobre a nossa alma. E não é apenas aqui no verso 5, mas perceba então que o maior perigo que a gente pode correr, a coisa mais terrível que pode nos acometer, não é uma doença da qual a gente sabe pouquíssimo, como a Covid-19, não é o leito de hospital, não é uma catástrofe natural, não é a perda de um ente querido, por mais dolorosa que seja essa experiência, mas é a morte espiritual, é termos a nossa alma desnutrida, é termos então a nossa vida alienada de Deus, é não estarmos na comunhão com esse Deus que criou os céus e terra, o Deus criador do céu e da terra. Por isso eu quero concluir dizendo o seguinte: todos nós estamos enfrentando lutas e enfrentaremos ao longo da nossa vida. Talvez você tenha enfrentado lutas de maneira que ninguém saiba. De forma silenciosa você tem guardado para você, tem chorado ao travesseiro, mas Deus conhece essas lutas, sabe quem é você, sabe que lutas são essas, e Ele não promete que essas lutas vão se findar, mas Ele promete que estará com você. Perceba bem, há uma diferença muito grande para a gente perceber. Essa foi a experiência dos profetas, essa foi a experiência dos apóstolos, essa foi a experiência dos homens de Deus ao longo da história da igreja. Essa é a experiência da igreja, querido irmão. A igreja do Senhor Jesus, eu tenho dito para várias pessoas, a igreja do Senhor Jesus já experimentou perseguições nas arenas do Coliseu. A igreja do Senhor Jesus já experimentou a peste negra graçando sobre a Europa. Anteriormente, a igreja do Senhor Jesus sobreviveu ao tribunal da Inquisição, que queimava as pessoas. Mas a cada uma dessas situações e adversidades, Deus fortalecia ainda mais a igreja do Senhor. Deus fortalecia ainda mais o seu povo. Ele não promete livrar a gente dessas adversidades, mas Ele promete estar conosco nas adversidades. Quando Cristo Jesus se volta para os seus discípulos depois de ter ressuscitado, Ele então se volta para o colegiado apostólico e diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazer discípulos entre as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazer discípulos em todas as nações, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. À medida em que nós vivemos para Deus, Ele vai tratando com a nossa existência, vai nos conduzindo, vai então nos livrando e vai também, no meio dos problemas, vai nos ensinando a sermos mais parecidos com Cristo. Não se angustie se você olha para a Bíblia, olha para Cristo e vê uma diferença abissal entre você e o próprio Deus. Todos nós somos assim. Todos nós somos limitados. Eu já estou aqui na contagem regressiva, então eu quero finalizar a contagem regressiva do Instagram aqui, 10 segundos para concluir. Eu vou fazer o seguinte: nós vamos concluir essa etapa aqui, eu vou retornar para a gente finalizar com a oração, tá bom? Aguarda aí, eu já volto.